Olá, pessoal! Mais uma vez, bem-vindos à nossa aulinha de hoje, nossa aulinha do 8º ano. Nós vamos continuar aí o nosso capítulo de álgebra, tá bom, galera? Então, veja bem, nós vimos o que é um monômio, tá? E nós vimos também como somar e subtrair monômios, certo? Agora a gente vai continuar aí nessas etapas de operações matemáticas, né, com as nossas variáveis. E agora nós vamos falar um pouquinho de multiplicação e divisão de monômios, tá bom? Então, tudo assim, bem no passo a passo para você não se perder. Qualquer coisa, você nos avise lá no AVA, tá? Mande uma mensagem para gente para tirar a sua dúvida, certo? Então, vamos lá. Pega o seu material, faça anotações, tá bom? E depois vamos para os exercícios, belezinha? Boa aula pra gente. Beleza, galera, então vamos seguir aí. Ó, monômios, certo? Operações com letras, tudo bem? Joia. Então, ó, só pra gente dar uma relembrada aí, soma e subtração de monômios, que foi o tema da nossa última aula, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que ver se a parte literal é a mesma, certo? Então eu olho lá se a parte literal do meu monômio é a mesma, tem as mesmas variáveis com o mesmo grau cada variável, tudo bem? Joia. Então, por exemplo, coloquei aí, ó, 5xy² mais 20xy². Então a gente soma só a parte do coeficiente, a parte literal a gente repete, certo? Então fica 25xy². Tudo bem? E 5xy² menos 20xy², você pode ver aí, ó, que a parte literal é a mesma, a gente só vai subtrair os coeficientes, vai ficar menos 15xy². Tudo bem? Jóia, isso é para a gente relembrar a aula passada, tá? Então, nosso próximo slide aí, nós vamos dar uma relembrada aí em propriedade de potência, matéria que a gente viu aí no começo do ano, muito importante para a gente nesse momento, tá? Então, vou dar uma lembradinha para vocês nas 3 regrinhas aí que a gente vai usar, vai precisar usar nessas aulas aí de monômios, certo? Então, ó, recordar é viver, propriedade de potências. A primeira propriedade que você está vendo aí é a propriedade de multiplicação de mesma base, né? Então, eu tenho 3/5 vezes 3², os dois têm a mesma base, que é 3. Eu repito a base, somo o expoente. Então, eu vou somar 5 com 2, vai dar aí 7, certo? Então, eu vou ter aí 3 elevado a 7. Então, bases iguais, multiplicação, repete a base, soma expoente, belezinha? Próxima propriedade que a gente tem que lembrar é divisão de mesma base. Então, se eu tenho aí 3/5 dividido por 3², estou dividindo os dois que têm a mesma base, a base é 3, repete a base e subtrai expoente, lembra disso? Então, repeti o meu 3, que é a minha base, faço 5 menos 2, dá 3. Então, olha aí, ó, eu tenho 3 elevado a 3. Tudo bem? Então, divisão de mesma base, repete a base e subtrai expoente, certo? Beleza. E a outra propriedade que a gente não pode esquecer é potência de potência. Então, eu tenho aí um 3 elevado a 5 que está todo mundo elevado a 2, lembra? Então, eu repito aí o meu 3, certo? E faço aí o produto dos meus expoentes. Eu vou fazer aí, ó, 5 vezes 2, que vai dar 10. Então, eu tenho 3 elevado a 10. Tudo bem? Joinha, né? Então, a gente não pode esquecer dessas propriedades aí para a gente poder fazer as nossas operações com monômios, beleza? Então, acompanha aí o nosso primeiro tópico da aula de hoje. Operações com monômios, agora com multiplicação de monômios. Então, ó, nós só podemos multiplicar os monômios se você fizer a seguinte regrinha, ó, multiplica os coeficientes, certo? Então, você vai fazer número com número, normal.
E daí a parte literal, você vai, se for a mesma base, vai usar a propriedade de potência, tá? Se não é a mesma base, você só vai repetir, certo? Então, olha só. Ó, exemplo 1. 4x² vezes 5x ao cubo. Então, eu vou fazer, ó, presta atenção. 4 vezes 5 dá 20 e x² vezes x³, a base é a mesma. Repete a base, soma expoente. 2 mais 3, 5. Certo? Ó, vamos fazer outro exemplo. 2a² b³ vezes 5a³ b². Primeiro, multiplica os coeficientes, então 2 vezes 5, 10. Agora eu vou pegar as partes literais separadamente. Eu vou fazer a² com a³, como é multiplicação de mesma base, repito a base, soma expoente, 2 mais 3, 5. E b³, tá? Com b², mesma base também, repito o b e soma expoente, 3 com 2 dá 5, olha aí, ó. Então, esse produto aqui vai dar 10, a² b², certo? Exemplo 3, ó. 3x vezes 2y, coeficiente com coeficiente, 3 vezes 2, 6, ponto. Tá vendo que x e y não é a mesma parte literal? Certo? Não é. Então, você só vai vir aqui e botar x vezes y. Não dá para fazer somar expoente nenhum, porque é diferente as partes literais. Então, você só vai colocar ele lá no produtinho bonitinho, x vezes y, certo? Então, 3x vezes 2y dá 6xy, tá? Agora, o quarto exemplo, 2xab vezes 5a² b³. Eu vou fazer 2 vezes 5, vai dar 10, certo? E vou fazer x. Não tem ninguém para multiplicar com x aqui, ó, no outro monômio, tá? Então, vou botar o x aqui bonitinho, só vou repetir ele. Vou fazer a vezes a², vai dar a³, que o a aqui está sendo elevado a 1, lembra? Quando não tem expoente, aqui tem um 1zinho lá escondido. E eu vou juntar com o a², então 1 mais 2 dá a³ a elevado a 3. E b vezes b³, eu vou repetir o b, 1 mais 3 dá 4. Então, b elevado a 4. Repetiu a base, somou expoente normal, propriedade de potência. Mesma base, repete, soma expoente, tá? Se a base não é a mesma, eu só vou repetir os dois valorezinhos lá, certo? Tranquilo, então. Aí agora, ó, operações com monômios, agora a gente vai fazer divisão. O processo é o mesmo, tá? Só que agora você vai dividir, vai usar a propriedade de divisão, certo? Mas é a mesma ideia, você vai dividir os coeficientes, então número com número você vai dividir normal, tá? E aí depois a parte literal você vai dividir usando propriedade de potência, que é o quê? Repete a base, se a base é a mesma, né? Repete a base, subtrai expoente, tá? Se não é a mesma base, aí você não vai ter o que fazer, vai ficar lá a divisão bonitinha lá, sem ser feita, né? Igual, só vai colocar um sobre o outro lá, tá bom? Então, vamos a alguns exemplos, ó. Exemplo 1, 20x³ dividido por 5x². Então, 20 eu divido com o 5, ó. Olha aí no slide para você ver. 20 dividido por 5 dá 4, beleza? E x³ dividido por x², repete a base e subtrai expoente, propriedade de potência. Bases iguais dividindo, repito a base, subtrai expoente. 3 menos 2 dá 1. Então, 20x³ dividido por 5x² vai me dar aí 4x só. Tá bom? Mais exemplos para a gente entender melhor. Olha aí. Ó, segundo exemplo de divisão. 25x a quinta, a, dividido por 5x ao cubo, a. Ó, faço 25 com 5, vai dar 5.
né? 25 dividido por 5. X à quinta dividido por x à terceira, repito a base, que é x, subtrai o expoente, que é 5 menos 3, vai dar 2, né? Vai dar x quadrado essa divisão. E A dividido por A, a gente sabe que é 1, né? Se você usar a propriedade potência, repete a base, subtrai os dois expoentes, 1 menos 1 vai dar 0, tá vendo? Então vai dar A elevado a 0. E a gente sabe que qualquer número elevado a 0 dá 1, né? Então você não precisa deixar 5x quadrado A elevado a 0, tá? A elevado a 0 é 1. Então eu vou colocar aqui só 5x quadrado, porque vezes 1, 1 é elemento neutro da multiplicação. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então por isso que eu só vou deixar aqui 5x quadrado, tudo bem? Beleza. Ó, 12x à quarta y quadrado b dividido por 5x quadrado y. Então vamos por partes, ó. 12 dividido por 5, eu coloco aqui, ó, vai dar um número decimal, não tem problema, tá? 12 dividido por 5, vou colocar aqui, vou fazer x à quarta com x quadrado. Repito, x, subtrai expoente, 4 menos 2, 2. Y ao quadrado dividido por y. Então, y dividido por y ao quadrado dividido por y, eu vou ter aí só y, que eu vou pegar o 2 menos 1, vai dar 1, né? Repito a base, subtrai expoente. E b dividido aí, não tem ninguém para dividir com o b, então eu vou só repetir o b aqui para mim. Porque não tem ninguém para dividir com esse b, então eu vou repetir ele aqui onde ele tá, no b. Aí, ó, dividir 12 por 5, tá vendo? 12 dividido por 5 dá 2,4. Aí, x quadrado, y, b. Essa aqui é a minha divisão, certo? Deu para entender aí direitinho? Então, multiplicação e divisão, o processo é o mesmo. Você multiplica ou divide os coeficientes, a parte numérica do seu monômio, e depois, na parte literal, a gente só vai fazer usando as propriedades de potência. Então, se é a mesma base, repete a base, soma expoente, se é multiplicação, ou subtrai expoente, se é divisão. Certo, galera? Tranquilo, então. Então, ó, é isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, nos chamem lá no chat, tá? Lá no AVA. Nós estamos disponíveis aí para tirar a sua dúvida. Já recebi várias dúvidas interessantíssimas lá no AVA, tá? E vamos praticar, vamos fazer direitinho que vai ser sucesso, tá? Você vai tirar isso de letra. Grande beijo da equipe de matemática. Tchau, bons estudos, galera!